Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiro de Luiz. É sempre uma alegria renovada esse nosso encontro semanal, um encontro em família, encontro com Jesus. É Jesus no lar, a oportunidade de recebê-lo em nossos lares, em nossos corações, de recebê-lo e tê-lo conosco nesses momentos de estudo, de vê-lo sentado conosco a nos ajudar no entendimento do seu Evangelho de Luz. Então, não esqueçamos o recipiente com a água a ser fluidificada durante o estudo pelos guias espirituais. E vamos fazer a nossa leitura preparatória do livro Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Ouvistes? Tenho-vos dito estas coisas, para que vos não escandalizeis. Jesus, João, capítulo 16, versículo 1. Antes de retornar às esferas resplandecentes, o Mestre Divino não nos deixou ao desamparo, quanto às advertências no trabalho a fazer. Quando o Espírito amadurecido na compreensão da obra redentora se entrega ao campo de serviço evangélico, não prescinde das informações prévias do Senhor. É indispensável ouvi-las para que se não escandalize no quadro das obrigações comuns. Esclareceu-nos a palavra do Mestre que, enquanto perdurasse a dominação da ignorância no mundo, os legítimos cultivadores dos princípios da renovação espiritual por ele trazidos não seriam observados com simpatia. Seriam perseguidos, entregues pelas forças da sombra. Compareceriam a tribunais condenatórios para se inteirarem das falsas acusações dos que se encontram ainda incapacitados de maior entendimento. Suportariam remorques de familiares estranhos à iluminação interior. Sofreriam a expulsão dos templos organizados pela pragmática das seitas literalistas. Escutariam libelos gratuitos das inteligências voltadas ao escárnio das verdades divinas. Viveriam ao modo de ovelhas pacíficas entre lobos famulentos. Veriam de perto a calúnia, a pedrada, a ingratidão. O Mestre Divino, pois, não deixou os companheiros e continuadores desavisados. Não oferecia a nenhum aprendiz da terra a coroa de rosas sem espinho. Prometeu-lhes luta edificante, trabalho educativo, situações retificadoras, ensejo de iluminação, através da grandeza do sacrifício que produz a elevação e do espírito de serviço que estabelece luz e paz. É importante desse modo, para quantos amadureceram os raciocínios na luta terrestre, a viva recordação das advertências do Cristo no setor da edificação evangélica, para que se não se escandalize nos testemunhos difíceis do plano individual. Fica assim a reflexão que nos é trazida pelo benfeitor Emmanuel, que nos diz muito respeito a todos nós que estamos nas fileiras do Evangelho do Cristo, que muitas vezes pensamos que pelo fato de estarmos empenhados em seus ensinamentos, nós não vamos ter que passar por desafios, por dificuldades. A mensagem é muito clara com relação a isso. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar nossos corações, a nossa mente ao alto, para que os benfeitores venham até nós
Senhor Jesus, mestre condicional de nossas vidas, mais uma vez aqui estamos reunidos, em nome de Deus nosso Pai, em vosso nome, em nome dos guias espirituais, para o estudo do vosso Evangelho de luz. Inspira-nos ao entendimento das leis divinas, dos desígnios do Pai, clareando-nos a mente para a compreensão, a assimilação dos vossos ensinamentos, Senhor. Ensinamentos libertadores, tão necessários, fundamentais em nossas vidas. Permanecei, Divino Mestre, conosco nesse momento de estudo, nesse momento de reflexão, e ficai conosco, agora e sempre, que assim seja. Bem, meus amigos, nós vamos dar continuidade no Evangelho de hoje, ao 9º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Hoje tem início Instruções dos Espíritos. O item 6 nos traz a instrução do Espírito Lázaro sobre a afabilidade e a doçura. O Espírito Lázaro, ele inicia se referindo à benevolência. Benevolência que é morando em boa vontade para com o próximo. Então ele diz que a benevolência para com o semelhante é fruto do amor ao próximo, tendo como manifestação a afabilidade e a doçura. Mas ela assevera que nem toda pessoa afável e doce seja benevolente e ame o seu próximo. Isso porque essas atitudes, muitas vezes, as atitudes dessa pessoa que demonstra afabilidade e doçura, elas não passam da aparência, que cedo ou tarde serão desmascaradas, né? E o verdadeiro caráter da pessoa vem à tona. A cortesia, ela é o primeiro passo para um bom relacionamento entre as pessoas, mas ela pode consistir apenas visando a obtenção de vantagens e de outros interesses, e que não representam a verdadeira essência do indivíduo. Não é uma verdadeira afabilidade e doçura, não é uma doação desinteressada com relação ao seu semelhante. Tudo não passa de uma máscara, aquilo que a gente chama de verniz social, né? De uma roupagem que dissimula, que dissimula as deformidades interiores. Ele também lembra que as palavras cordiais, elas são muito bem-vindas, elas são importantes na convivência humana, mas as palavras, elas precisam ser verdadeiras, e para isso é necessário que esteja em consonância com os sentimentos, principalmente as atitudes de auxílio ao próximo. São palavras que não podem ser só palavras, elas devem ser resultado desses sentimentos. Esses sentimentos devem dirigir as ações, dirigir as palavras, dirigir as ações, e os gestos precisam justificar, principalmente essa nossa intenção de auxílio ao nosso próximo. O Espírito também lembra que há criaturas de sorriso nos lábios, mas que traz veneno no coração. Pela frente são cordiais, mas por trás nem um pouco. Por trás se deixam conduzir pelo sentimento peçonhento que trazem, principalmente quando são contrariadas.
aí que esse veneno vem à tona. Aí, quando a gente leu isso, a gente se lembrou de um episódio que nós presenciamos tempos atrás, que uma pessoa conhecida nossa era uma pessoa muito amável, todo mundo dizia, eu te amo, ela dizia para as pessoas, eu te amo. Era assim uma afabilidade imensa. Mas um certo dia, ela foi contrariada com relação a uma orientação, a determinação que ela tinha dado. E ela se transformou de um momento para outro. Ela emitiu seu veneno oculto com palavras grosseiras, com palavras rudes, humilhando aquele seu semelhante que não tinha entendido a sua orientação ou que não conseguiu executar a orientação. E lembramos também que certa vez nós estávamos a serviço, onde nós trabalhávamos, tínhamos que fazer supervisão, e chegamos numa época de campanha política no interior e tínhamos que falar com o prefeito para dar o retorno da supervisão. E fomos levados por um funcionário até a casa dele, porque era onde a gente iria, a gente tinha que sentar com ele para dar aquelas orientações. E nisso chegou a mulher dele, vinha de um encontro, tipo um pequeno comício relâmpago. E ela era tida, o funcionário elogiou muito ela, dona Fulaninha é uma pessoa muito boa, muito sem preconceito, uma pessoa que muito humilde. As pessoas gostam muito dela porque ela não tem distinção com relação a essa ou aquela pessoa. E nisso ela foi chegando, nós estávamos numa saleta, e quando ela foi chegando, entrando pela varanda, ela olhou para alguém e disse, ai, eu já não aguento mais. Eu não sei porque pobre fede tanto. Me deu álcool, eu vou me lavar. Eu quis que o chão se abrisse e eu e minha colega entrássemos. Foi um negócio tão desagradável. Mas ela fez de conta que a gente não tinha escutado, a gente estava numa saleta, né? Aí quando a gente lê essas instruções do Espírito Lázaro, a gente vai se lembrando dos fatos que a gente já presenciou na vida. E a gente vê que realmente os espíritos, Jesus, os espíritos, sabem muito da natureza humana, né? Conhece a cada um de nós, sabe do que nós somos capazes, sabe exatamente das nossas verdadeiros sentimentos, daquilo que ainda trazemos de forma imperfeita, de forma negativa. Eles conhecem, sabem tudo, né? Então, eu me lembrei de imediato dessas duas desagradáveis ocorrências que presenciamos. E o Espírito também lembra que há os tiranos domésticos. Veja bem, homens benignos para o público, mas que faz sofrer sua família e seus subordinados com a sua autoridade tirana. São verdadeiros déspotas, né? Como se ele não tivesse, esses homens, eles não demonstrem o seu verdadeiro ser, o seu verdadeiro eu, a sua verdadeira presunção em público, porque saberia que as pessoas colocariam ele em seu devido lugar. Eles aproveitam no recinto do lar para fazer sofrer aqueles que estão ali cercados, que não tem como resistir-lhe àquelas ações. E tem mais, são homens que tratam, né, com grosseria, com estupidez, aqueles que ali estão convivendo, né, a família, aquelas pessoas que estão ali trabalhando de uma forma penhorada para eles, e eles ainda gostam de dizer, aqui eu mando e sou obedecido.
Aí o espírito Lázaro disse que eles deviam acrescentar: e sou detestado. Realmente, isso é uma realidade, né? Isso a gente sabe que ocorre, que acontece no ambiente familiar, no ambiente doméstico. São pessoas que merecem a nossa compreensão, a nossa bondade, até mesmo perdão, porque são ignorantes. Podem ser até letrados, mas tem a ignorância espiritual, a ignorância dos princípios cristãos principalmente. Podem ser até cristãos porque estão nessa ou naquela religião, mas não tem os princípios dentro de si, o entendimento e nem tampouco a vivência. É interessante que todos nós gostamos de ser bem tratados. Todos nós gostamos da afabilidade, do carinho, do amor, da tolerância, da compreensão dos outros. Mas esquecemos que para que a gente receba dos outros tudo isso, é necessário que a gente já tenha desenvolvido essas virtudes, esses princípios com relação a nós mesmos. Por que será, né, que a gente tenha tanta dificuldade de vivenciar, de colocar em prática essas virtudes, esses ensinamentos, esses princípios? Certamente será porque nós não valorizamos esses aspectos. Nós não valorizamos. E aí também nós não temos esses aspectos entre nossas aspirações. Porque se tivéssemos, com certeza nós iríamos desenvolver uma vida interna rica. No momento que a gente decide, que a gente busca, que a gente trabalha com esse objetivo de desenvolvimento dessas virtudes, estaremos trabalhando para uma vida rica, uma vida interna rica. E certamente, consequentemente, iremos movimentar a nossa alma e as nossas emoções. No momento que a gente decide, que a gente coloca isso como uma aspiração, estaremos movimentando o nosso ser, as nossas emoções em direção dessa capacitação de vivenciar os ensinamentos que o Cristo nos trouxe. E vamos receber da espiritualidade toda uma ajuda, né? A espiritualidade que acompanha o nosso projeto reencarnatório, com certeza vai nos conceder recursos necessários para que possamos desenvolver esses sentimentos, essas virtudes que fazem parte do nosso eu profundo. Se ficarmos intolerantes, incompreensivos, impacientes, o nosso campo emocional ele vai se atrofiar. Por quê? Porque ele vai estar contrário ao seu mecanismo natural e vai se expressar através das carências as mais diversas. E, ao contrário, quando damos amor, quando trabalhamos no bem, o nosso campo emocional se dilata e nos sentimos plenos, nos sentimos fortes, nos dá bem-estar, nos dá um prazer espiritual, porque está se processando o dinamismo das nossas emoções. Então, meus amigos, essa instrução do Espírito Lázaro, ela é bem breve, mas ela traz grandes ensinamentos, né, para a nossa reflexão, porque atinge toda a nossa necessidade, toda a nossa carência, né? Às vezes nós pensamos realmente que eu sou muito compreensiva, eu sou tolerante, eu sou uma pessoa afável, mas se a gente for analisar, será que somos mesmo? Como que é o nosso relacionamento com os nossos semelhantes? Será que a gente não está se policiando, se escondendo por trás de uma máscara, porque temos que dar uma satisfação às pessoas?
porque temos exatamente que ter um bom relacionamento. Nós precisamos ter um bom relacionamento, precisamos das pessoas, então temos que ser afáveis, temos que ser simpáticos. E será que isso é verdadeiro ou não? Como é que nós nos portamos na família? Porque no lar nós nos desnudamos, né? A gente tira todas as amarras, todas as marcas e se mostra como é. A gente ali está à vontade. Como é que tem sido? A nossa paciência, a nossa afabilidade, a nossa atenção. Como tem sido? A gente participa de vários grupos, né, sociais, família, trabalho. A gente está em grupos sociais de recreação, na casa espírita, e a gente tende a ter uma boa aparência, né? Demonstrar, assim, toda uma benevolência, ser amáveis. Mas em casa é o nosso grande teste. Porque a gente se desnuda, né? Ou seja, a gente se vê, se mostra como é. Então, a reflexão do Espírito Lázaro é muito realmente atual, muito atual, porque ainda somos espíritos imperfeitos, né? Ainda estamos muito longe de vencermos a nós mesmos, de vencermos as nossas más inclinações. Então, meus amigos, fica assim a reflexão. E agora, vamos nos recolher interiormente, elevar nossos corações e pensamentos ao alto para fazer as nossas vibrações. Rogamos a Deus, a Jesus e aos Espíritos benfeitores, em favor da humanidade, para que haja paz entre os povos, pelos governantes, para que hajam com justiça social, pelo movimento espírita, em torno da coesão voltada para a codificação e os ensinamentos do Cristo. Que as bênçãos divinas de luz, amor, saúde e proteção sejam derramadas sobre nossas vidas e de nossos familiares abundantemente, iluminando nossos lares, nossos passos, nossos caminhos. Que assim seja. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado e glorificado seja o vosso nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, para que assim a vossa vontade se cumpra aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. Pão nosso do corpo e do espírito dá-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de todo mal, para que assim reine a paz, o entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Agradecemos ao alto pelo estudo de hoje, pedindo as bênçãos para que tenhamos uma semana de saúde, paz e harmonia.
Tenham todos uma feliz semana. E até breve.